Tudo bem, pessoal? Então, comentário sem spoiler sobre Coringa, Joker, filme dirigido pelo Todd Phillips e, como eu adiantei em um vídeo anterior, tem a melhor atuação da carreira do Joaquin Phoenix e falo com muita tranquilidade por ser um grande fã do Joaquin, acho que é um dos grandes atores da sua geração. Esse filme tem inspiração parcial nos quadrinhos, especialmente em The Killing Joke, de 1988, que teve várias reimpressões nos Estados Unidos, no Brasil também, com edição de luxo, e em dois filmes, Taxi Driver e The King of Comedy, ambos do Martin Scorsese. Se você é jovem e está aguardando ainda Coringa, tem tempo para ver esses dois filmes. Eu acho que assistir seria um pré-requisito para conseguir compreender a complexidade do que o diretor Todd Phillips quer te apresentar na tela. Então ficam essas duas recomendações logo no começo desse vídeo. E eu quis fazer essa ressalva porque a experiência da construção desse anti-herói, ela se dá muito ao estilo dos filmes da década de 1970 e da década de 1980. O Coringa do Todd Phillips tem muito mais a ver com essa linha de argumentação, narrativa e de próprio desenvolvimento estético do que com filmes adaptados de quadrinhos realizados até hoje. Coringa é diferente de tudo isso e vai marcar a história. Pode ser um filme controverso, pode ser um filme controverso. Pode ter questões com fãs do próprio personagem? Sim, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas isso não esconde o fato de que nós estamos aqui diante de um grande filme que merece o reconhecimento por toda a sua estrutura, por todo o seu cuidado com os detalhes e, claro, pela fantástica atuação desse grande ator que é o Joaquin Phoenix. Eu já era fã dele, saí da sessão maravilhado e encantado com o que ele entregou e que tem tudo aí para ser reconhecido com uma indicação para o Oscar e, quem sabe, até com o próprio prêmio da Academia. Depois desse comentário sem spoiler, eu quero fazer um vídeo sobre o Joker e Oscar 2020, mas aí separado, eu sei que muita gente também pede por isso. Logo nos primeiros minutos de Coringa, você nota que o Arthur é o tipo de pessoa que tenta ao máximo parecer normal para as outras, ele mesmo sabe que não consegue fazer isso, e a partir dessa experiência traumática, tanto para ele quanto para quem está convivendo com ele ou que está ao redor dele, ele sabe que está criando um problema, ele sabe que está criando um desconforto. Então você vai ter na experiência de Coringa um estudo de comportamento em torno do Arthur Fleck. Claro que existem elementos da mitologia do universo DC, não é um filme que está propriamente dentro do universo DC, isso o diretor já deixou claro, o próprio Joaquin já deixou claro, mas tem elementos que te situam em Gotham e te situam no ambiente dos quadrinhos. Inclusive, essa foi uma das discórdias entre o diretor e o ator Joaquin Phoenix. Eu não vou contar aqui o que foi, porque eu acho que até pode ser um spoiler, mas se você tiver curiosidade, eu vou deixar um link da notícia na descrição. Envolve um personagem famoso que está no filme e que tem uma certa participação para a loucura que toma conta do Arthur Fleck a partir de determinado momento do longa. Então a experiência do roteiro nós chamamos no estudo de cinema de character driven. A história se desenrola a partir da experiência que nós estamos testemunhando com um determinado personagem. O determinado personagem, no caso o anti-herói aqui, o Coringa, que tem, claro, domina o tempo de tela, que tem muito destaque e que aos poucos passa desse homem rejeitado pela sociedade para um homem que tem prazer de matar e se rebela contra a elite de Gotham. Esse é o ponto polêmico do filme, seria o ponto polêmico do filme, porque a partir daí você tem violência, você tem gore, mas existe o cuidado do diretor, e isso eu quero deixar claro, de não glorificar esses atos extremos do protagonista. A sensação de choque ela é muito clara, e o espectador fica chocado também, e o diretor mostra esse choque ao usar cortes rápidos, ao usar ângulos de câmeras diferentes para captar essa tensão em torno das cenas. Isso torna a experiência riquíssima, riquíssima. Eu tô louco para que chegue dia 13 de outubro para que eu possa assistir de novo esse filme. É marcante. Geralmente em um filme que é cotado para o Oscar de atuação, nós dizemos o seguinte, olha, essa cena aqui vai garantir a nomeação para determinado autor ou para determinada atriz. Em Coringa eu posso me lembrar de pelo menos 3 grandes cenas em torno do Joaquin Phoenix. Aquela cena que você diz, uau, que ator, que filme, que espetáculo, que atuação brilhante. E é muito legal ver isso no cinema, essa entrega, porque você tem um ator certo, no filme certo, com o diretor certo.
Quem diria que o Todd Phillips, que por muitos anos foi considerado como um diretor de filmes de comédia, de filmes que não seriam filmes sérios, está entregando uma das grandes obras cinematográficas e uma das grandes experiências de 2019. Mesmo que você não goste de Coringa, depois você assista a partir do dia 13 de outubro nos cinemas e diga, não gostei da experiência. Mas o fato é que causa um choque, causa um espanto, eu acho que isso será generalizado. Como o filme ele toma esse caminho de, claro, dar o foco total para o protagonista e seguir o Arthur Fleck, seguir essa transformação para o Coringa, analisando também a sociedade de Gotham no começo da década de 1980, talvez falte um pouco de profundidade nas histórias de apoio, especialmente no personagem do Robert De Niro e na personagem da atriz Zazie Betts. Se tivesse uma versão do diretor de Coringa, uma versão estendida, eu adoraria assistir, porque eu tenho certeza que teriam mais coisas sobre esses dois personagens e ambos são fundamentais para o Arthur Fleck se tornar o Coringa, se tornar essa pessoa tão temida e que causa tanto choque nas telas. Não é demérito do filme, não. É que eu gostei tanto da experiência que quanto mais coisa tiver para aproveitar e tiver para assistir de Coringa, eu vou assistir. Então, desde já aguardo muito pelo Blu-ray porque sei que pelo menos algumas cenas deletadas devem existir ali. Em alguns momentos o roteiro ele até pode seguir um padrão previsível, mas o desfecho das cenas ele é imprevisível, entende? A sequência da história ela seria normal, só que o que acontece na cena você não espera. Porque nas adaptações de quadrinhos feitas até hoje, por isso que eu acho que esse filme marca campo e entrará para a história, a partir de agora muitos vão se inspirar em Coringa. Nas adaptações de quadrinhos você tem mais ou menos de um padrão do que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve e o que não deve entrar na tela. Coringa quebra com tudo isso. Coringa vem para dizer, olha, sigam o que eu faço a partir de agora. Essa é uma forma também de conduzir o roteiro e de abraçar o grande público. Então é um filme que às vezes apela para o choque, às vezes apela para o espanto, para o terror, que te deixa agoniado. Então não acho que seria absurdo, por exemplo, classificar Coringa como um terror psicológico, dado o que eu vi na saída da sessão que eu estava aqui nos Estados Unidos. Tirando essa questão da violência, se ela é necessária ou não, o que passa pela minha cabeça é que talvez alguns fãs de Coringa, nós estamos falando aqui de um personagem que vai completar 80 anos em 2020, de que alguns fãs, especialmente aqueles fãs mais hardcores, fiquem decepcionados com a forma como o diretor ele usa os quadrinhos. Ele tem essa fonte de inspiração em The Killing Joke, especialmente na rejeição do Arthur Fleck, mas ele não aproveita os elementos históricos do Coringa. E ele monta esse novo Coringa a partir do cinema graças ao Joaquin Phoenix. Então eu realmente estou bem curioso, se você depois, quando assistir, voltar nesse vídeo e falar para mim se você gostou ou não gostou do rumo tomado pelo Todd Phillips e pela equipe, eu ficaria agradecido. Destaques. O primeiro destaque seria para o Lawrence Sher, o diretor de fotografia. Boa parte da estilização desse filme ele está baseada em duas coisas. A primeira é um tributo geral aos longas da década de 1970 e da década de 1980. E a segunda é uma experiência armada em torno do protagonista, dando muito destaque para o rosto do Joaquin Phoenix, para suas expressões faciais e para essa transformação. Essa transformação ela é visível pelo tratamento das sombras, pelo tratamento da luminosidade e os tons fortes. O tom forte é a marca de Coringa a partir de um determinado momento do filme e o diretor de fotografia trabalha muito bem com isso. Então, quando você tem um bom filme, você tem que ter também um bom trabalho técnico para valorizar essa experiência e é isso que Coringa entrega. Além disso, dois ótimos trabalhos que eu acho que pelo menos um deve ser reconhecido com o Oscar, com uma nomeação pelo menos, que é de direção de arte do Mark Friedberg. É tudo perfeito, essa é a ambientação, a forma como o Joker caminha pela cidade, a forma como ele interage com as pessoas, a atenção aos detalhes. Então eu penso assim que nessas polêmicas talvez o Oscar acabe deixando de fora Coringa em algumas categorias, dependendo da reação do filme nos Estados Unidos a partir da sua estreia. No entanto, ele não pode deixar de valorizar os aspectos técnicos e o trabalho do Mark Friedberg não pode ser deixado de lado. É um melhor trabalho de direção de arte que vi até agora nessa temporada. Claro que estou apenas começando a temporada de premiações, estou trazendo as críticas para o canal na medida do possível, mas eu já faço esse destaque para a direção de arte. E a outra trilha é do Ildo Gunautur, que é fantástica e que faz um fato muito curioso para o cinema, porque geralmente a trilha ela é construída a posteriori.
Você faz o filme e depois o compositor ele analisa o filme e cria a sua trilha. Aqui não. Aqui o Wilder fez a composição antes de assistir Joker. Ou seja, ele influenciou na montagem, influenciou no processo de edição e influenciou também a construção das cenas com o Joaquin Phoenix. Muito curioso e muito bom. Quando você tem uma experiência chocante como é a de Joker, que você fica com os olhos arregalados, às vezes você dá muito mais atenção para a imagem e deixa um pouco de lado a trilha. Só que essa trilha é tão boa e com as escolhas bem marcadas, especialmente de canções, que não dá para acontecer isso em Joker. Em Joker você fica atento a tudo. Por isso que eu considero um filme riquíssimo. Bom, eu acho que seria esse comentário de hoje. Eu sei que muita gente vai ficar perguntando o seguinte: é o melhor filme baseado em quadrinhos? Eu quero deixar claro que para mim Coringa é uma ruptura e que a partir de agora quem for fazer uma adaptação baseada em quadrinhos vai ter o padrão normal de adaptação até hoje e o padrão estabelecido com Joker. Então eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de análise direta. Para mim Coringa é um filme único. E na atuação, na comparação do Joaquin Phoenix com o Ledger, eu acho um pouco injusto até, porque o Joaquin tem o filme inteiro para desenvolver o seu personagem. Eu tenho certeza que se o Ledger tivesse a oportunidade, faria um trabalho tão bom quanto e tão complexo quanto o Joaquin. Então eu não me sinto na condição de avaliar o trabalho do Joaquin é melhor que o Ledger. São estruturas diferentes, filmes totalmente diferentes e métodos de interpretação diferentes. Isso vai ficar claro quando você for assistir o filme. A seguir eu quero comentar sobre Coringa e Oscar 2020, em breve aqui no canal, e na semana de lançamento no Brasil, vou fazer um comentário com spoilers sobre a violência e sobre a repercussão do filme aqui nos Estados Unidos. Então em Coringa você tem a melhor atuação da carreira do Joaquin Phoenix, um excelente trabalho técnico e um grande trabalho também do Todd Phillips. Uma nota 9 nesse caso, na minha visão, extremamente justa e diz o quão bom Coringa é. Seria esse o meu comentário de hoje. Deixo a recomendação para que você assista no cinema, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!